Feira, nós temos aqui a participação do vereador professor Clayton Silva, para a gente repercutir aí, inclusive a sessão da Câmara de Vereadores, foi realizada aí na última segunda-feira, inclusive com uma fala forte sua ali, direcionada ao seu colega Renato Cabeleireiro. Inclusive o senhor já tinha se despedido, né, vereador? E aí retornou. O que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, equipe do Clique, um bom dia especial a cada um dos ouvintes e internautas que acompanham a transmissão nessa manhã de quarta-feira, uma manhã aí meio nublada, né? Uma manhã também fresquinha, aquela manhã que a gente olha para a rua assim e pensa, o que vai acontecer? Vai abrir o sol ou vai chover, né? O que vai acontecer olhando da janela é mais uma obra da Corsã ali, estão abrindo um buraco na frente do paradão. Na obra da Corsã, mais uma, né? Mas aqui, partindo para o teu questionamento, Eduardo, realmente eu passei segunda-feira ali em atendimento médico, estava em alguns procedimentos, em alguns tratamentos. E vim à noite na sessão porque cumpri com a obrigação, até poderia não estar na sessão, mas dada a importância do que estava em discussão, eu queria me fazer presente, até porque um dos projetos eu tinha levantado o questionamento do projeto e queria maior esclarecimento daquele projeto, o que aconteceu a partir do momento que nós levantamos aqui nos microfones do Clique aquela cobrança que foi o projeto de permuta que foi votado e aprovado e que inclusive votei favorável a pedido do próprio partido, né, do PDT, em conversa também com a presidente do PDT, que é da área e conhecia toda aquela história e trouxe para nós, então, que seria ali uma obrigação do município agir da maneira que estava agindo e que, na verdade, já estava fazendo isso tardiamente. Então, diante de toda essa questão, como ela acompanhou todo aquele processo, nós conseguimos, então, entender, e a partir do momento que o Executivo veio a público trazer, e que foi até a Câmara, né, trazer os esclarecimentos, e como disse lá no debate do projeto, ainda bem que veio, pena que não foi antes. Talvez teria evitado tanto desgaste, tanto debate, não precisaria ter sido provocado, né, para ter feito esse esclarecimento. Mas, antes tarde do que mais tarde ainda, né, ou do que não fazer. Quanto à questão ali da sessão de segunda-feira, eu realmente estava saindo já mais cedo, não ia usar a tribuna, mas, diante a uma fala, né, do colega Renato, eu resolvi voltar, e também fui lembrado ali por um outro cidadão, e recebi no WhatsApp ali, Clayton, eu tinha assumido o compromisso aí com os aposentados de falar sobre o documento ali que traz os rendimentos, né, que o município vinha atrasando. Então, acabei voltando na tribuna ali, porque o vereador Renato fez uma fala e não teve a coragem de citar o meu nome, mas foi direcionado a mim, que eu não estava na janta dos vereadores na última quarta-feira, e não estava mesmo. Eu tinha outro compromisso, que mudou a data, que era na terça, mudou para quarta, e eu optei não estar. E aquela janta não muda nada, o meu comprometimento com o meu mandato com a comunidade camaquense. Eu sigo fazendo o mesmo trabalho e não é uma janta numa quarta-feira à noite dos vereadores que vai mudar quem eu sou ou a maneira de eu trabalhar. Se pudesse, eu estaria presente, mas não pude e entendo que cada um tem que respeitar o outro por isso. E disse para ele que cuide da vida dele, que eu cuido da minha e do meu mandato. Ele não precisa se preocupar com o meu mandato. E quanto à outra fala, realmente nós cobramos e estamos aí entendendo que o presidente do FAPES, especificamente, né, é o responsável, pelo menos, por agilizar esse documento. Pois veja bem, Eduardo e ouvintes, nós estamos na metade do mês
de abril. As declarações para o imposto de renda já estão em andamento e muita gente já fez. Alguns ainda estão atrasados. Mas os aposentados e pensionistas, né, os inativos do município de Camaquã, nem que queiram, eles podem fazer a sua declaração do imposto de renda. Porque eles ainda não foi disponibilizado para os inativos, ou seja, aposentados e pensionistas do município de Camaquã, a declaração de ganhos, né, da sua renda anual, que é obrigação do ente pagador, né, liberar anualmente, e normalmente isso acontece no máximo até fevereiro, com empresas, com instituições públicas, com bancos, com instituições financeiras, com instituições de saúde, onde tu consegue tirar a tua declaração anual para apresentar ao teu contador para fazer a declaração do imposto de renda. E pasmem que os aposentados e pensionistas do município de Camaquã ainda não têm essa disponibilidade de ter esse documento em suas mãos, porque a IPM, que é a empresa, que é o sistema que opera na Prefeitura de Camaquã, estava com dificuldade de parametrização. Esta é a justificativa. O que nós entendemos é que precisa, sim, ter uma força-tarefa, precisa ter uma dedicação maior, e por isso nós cobramos com tanta veemência na segunda-feira que houvesse um maior comprometimento por parte do presidente do FAPES, que ele fosse buscar recursos, que ele batesse na porta do prefeito e dissesse: prefeito, eu preciso de auxílio, eu preciso de mais gente, pelo menos por essa semana, para liberar esse documento. Que talvez nem o prefeito saiba que está com esse atraso, mas o presidente do FAPES sabia. Então é importante, e é isso que nós estamos cobrando. Sabemos que está havendo agora, a partir de então, aí uma movimentação já dentro da Prefeitura, tem alguns setores que estão auxiliando o FAPES, e aí eu agradeço e cumprimento a cada um dos servidores que estão ali se dedicando para acelerar essa questão, ajudando o FAPES a poder liberar este documento. E isso é extremamente importante, porque senão daqui a pouco os nossos pensionistas e aposentados, Eduardo, vão ser multados pela Receita Federal. Se tu não fizer a declaração até a data limite, a Receita Federal não quer saber se tu tinha ou não toda a documentação. Depois que passou a data, tu vai pagar multa. Sim. E é isso que nós precisamos evitar, para que haja tempo dos contadores ainda realizarem, antes de estourar o prazo, a declaração do imposto de renda dos aposentados e pensionistas do município de Camaquã, que não são poucos. Então, isso faz com que atrase. Se alguém tiver a receber, vai demorar mais ainda para receber, porque conforme os últimos ficam por final para receber. Então, tem toda uma situação aí. Por isso, é extremamente importante, sim. E é de responsabilidade, principalmente do presidente do fundo de aposentadoria. Ele tem que responder por isso, ele tem que buscar as informações, ele tem que ligar para a IPM, ele tem que bater o fio e dizer: nós precisamos com urgência, esta é a prioridade número 1 do momento. E eu entendo que é. Por isso estamos cobrando e pedindo que agilizem. Sim, sim. O senhor até já havia relatado que um dos servidores lhe disse que o setor responsável afirmou que até o último dia do prazo da declaração estaria disponível o comprovante. Mas aí inviabilizava muita gente. Teve um servidor aí, aposentado, que me disse isso. Olha, chegaram a dizer para nós que até o último dia vai estar. Só que até o último dia, como é que tu faz a declaração no último dia? Não pode, nós não podemos deixar para o último dia. Eu não sei quem respondeu, quem deu esta resposta a esse servidor aposentado, mas quero dizer que quem teve a coragem de dizer isso para um servidor aposentado, para um colega, porque se foi alguém da ativa, isso é um desrespeito àquele que até então serviu, trabalhou, prestou, recebeu para isso, mas estava ali disponibilizando, trabalhando e servindo. E que hoje precisa desse documento. Então, responder isso para um outro colega aposentado, até o último dia tu vai ter esse documento na mão, é, no mínimo, um desrespeito para com o colega.
Bom, teve algumas moções também aprovadas, né, na última sessão. A moção tem tido ali toda, né, semana, o pessoal tem feito, né, moções. Então, cada vereador faz ali moção, às vezes, principalmente tem tido muitas ali para aniversário das escolas, porque nós temos aí em torno de 30 escolas, né, no município. Então, nós vamos ter aí, difícil um mês que não tenha uma escola completando, né, fechando aniversário. Então, normalmente é uma das questões, algumas questões que podem se destacar. Quero aqui também, Eduardo, aproveitar aqui o momento, um pouquinho ali, até recebemos, né, na última sessão ali, a carteirinha de sócio do Vélez, né, e dizer que eu tenho, assim, sempre que possível, tenho ido ali assistir os jogos, e é importante. Sabe, tem sido importante a gente ter um time aqui do município onde a gente possa torcer. Tive ali olhando o jogo contra a CBF e te digo que eu tinha assistido no ano passado, né, o jogo contra a CBF, e ali nós tomamos um rodeio da CBF, né, mesmo sendo, digamos ali, o segundo ou terceiro time da CBF que tinha vindo a Camaquã, acho que o Sub-20. E fui assistir o jogo dessa vez e disse, se nós empatar com esses caras aí, já tá bom. E no final metemos um 5-2, né? Foi muito bom assistir, e quando a gente está acompanhando, né, perceber o crescimento do time e tal, o que vai acontecendo ali no bastidor. Então também algo assim a destacar, cumprimentar a equipe ali pelo esforço, a gente tem visto ali o desempenho melhorando a cada dia. E também encerrar aqui meu comentário reafirmando, né, e talvez fosse isso que o Renato ficou brabinho ali, porque uma das falas dele, ele quis dizer que o Hospital Nossa Senhora Aparecida não é de Camaquã. E na minha fala eu reafirmei que o Hospital Nossa Senhora Aparecida é de Camaquã. Até porque a Funbeca, né, é Fundação Beneficente de Camaquã. E nós temos que ter um olhar para o nosso hospital de pertencimento. Quanto mais nós olharmos para o Hospital Nossa Senhora Aparecida e entendermos que ele é de Camaquã e termos isso como pertencimento, melhor vai ser o cuidado que nós teremos com o nosso hospital. Não queremos perder o hospital. Se nós começar a olhar para o hospital e dizer que ele não é de Camaquã, e daqui a pouco nós vamos querer que feche as portas. Mas o hospital nem sempre nos atende bem. Olha, o hospital tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas para e pensa, se nós não tivermos o hospital, muito pior vai ser. Quantos outros municípios aqui da região já perderam ou fecharam as portas de hospitais e hoje dependem de vir para Camaquã? Se a gente já depende para alta complexidade, se deslocar para Porto Alegre, ou Pelotas, ou outros grandes centros, se nós não tivermos média complexidade aqui, o hospital vai ser nada mais do que um postão. E nós precisamos de um hospital de qualidade. Então, sim, o hospital é de Camaquã. E 70% dos atendimentos, em média, porque a gente ouve dentro do hospital, é para a população de Camaquã. Atende os de fora de Camaquã? Atende. É importante que outros municípios contribuam para o hospital. Aqui em Camaquã é importante, porque eles vêm a usar. Mas também sabemos que na alta complexidade nós deslocamos diariamente diversos ônibus também para Porto Alegre buscando este atendimento. Não é diferente com os municípios menores que vêm buscar média complexidade no Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã. É assim que funciona. Tá? Então, aquilo que a gente faz indo para Porto Alegre, os outros fazem vindo até Camaquã. Claro que é importante a contribuição de cada município para que se mantenha o hospital atendendo toda a região. Sim, não estou dizendo aqui que não é, mas dizendo que não é porque outros municípios utilizam o hospital de Camaquã, que o município de Camaquã não precisa ou não deve ajudar o nosso hospital. Precisamos sim ajudar o nosso hospital e dar o suporte, porque quando a coisa aperta, é para ali que a gente corre, é ali que a gente vai, é ali o nosso primeiro atendimento.
Mesmo que depois tenha que deslocar para Porto Alegre, mas o primeiro atendimento, que às vezes é o que faz a diferença entre salvar ou não a vida, é feito ali dentro. Digo aqui, eu tive ali 12 dias hospitalizado, minha sogra teve AVC, foi atendida aqui, daqui foi encaminhada para Porto Alegre. Mas se não tivesse tido o primeiro atendimento aqui, talvez hoje não estivesse mais com nós. Então, é essas coisas que a gente precisa reconhecer, entender e dar suporte. Tem problemas? Tem. E não é que tapar sol com a peneira. Tem problemas? Tem, e tem que ser solucionado. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos que ele funcione e que cada vez funcione melhor. Vereador, professor Clayton Silva, obrigado aí pela participação e na próxima semana, qual é a agenda? Algum projeto aí que está para entrar mais polêmico ou está tudo sob controle? Um projeto aí, talvez polêmico a entrar e que vai dar muito debate, né, que já foi anunciado aí, vai vir aí uma regulamentação do IP. E que é uma exigência aí do Estado. E que vai enfiar a goela abaixo. E a decisão será, manteremos o IP ou não teremos plano de saúde com IP. Não é, nós queremos pagar mais ou menos. Isso não vai estar em discussão. O Estado manda para cá, o IP manda para cá, é isso. Quer, não quer, não quer. Não tem escolha. Para ficar com IP, é isso. Ou então arrume outro plano de saúde. Vai ser mais ou menos nesse nível. Então vejam bem a dificuldade e que a gente também fica na hora de discutir e debater. Então vai ser a partir do momento que chegar na Câmara o projeto, é um projeto que precisa ser trazido para o debate, precisa ser trazido com ampla transparência e divulgação, para que principalmente os usuários do IP entendam exatamente o que está acontecendo. E aí não é uma questão de ser base do governo, ou ser oposição, ou estar ou não dentro do governo, não. É uma questão que todos nós precisamos analisar, estudar e ver qual é a melhor maneira para o usuário do IP continuar sendo atendido. E precisamos ter aí, debater com o Estado, sim, que haja, no mínimo, melhora do atendimento pelo IP. Que a gente tenha médicos atendendo também aqui dentro da nossa cidade, que tem sido uma dificuldade. Então, esse vai ser um projeto bem amplo. E dizer aí que em seguida aí nós nós estávamos com algumas demandas, mas também nós queremos fazer aí uma análise e um levantamento de dados referente ao estacionamento rotativo, ao funcionamento do rotativo, e de repente aí na próxima quarta-feira a gente já pode estar trazendo alguma coisa sobre esse estudo e esse levantamento que a gente está fazendo aí. Valeu, obrigado, professor Clayton Silva. Agora 9h23, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com a sequência do nosso Bom Dia Camaquã, aqui pela Clique Rádio. Já voltamos. Você está ouvindo Bom Dia Camaquã.